Ângela, Deus abençoe vocês ricamente, rica e abundantemente. Nosso irmão Leandro hoje, na escola dominical não pôde estar, tudo bem? Passou mal, mas graças a Deus está aí, junto com a sua esposa Vitória, para a honra e glória do Senhor, amém? Jeremias capítulo 1, versículo 1 em diante, acho que já vai passar ali no Data Show, eu vou ler aqui na Bíblia, diz assim: a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estiveram em Anatote, na terra de Benjamim. Veio a ele a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até que o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês de deportação de Jerusalém, veio, pois, a palavra do Senhor a mim, dizendo: antes que te formasse no ventre a ti, conheci, e antes que nascesse a ti, e te santifiquei, dei a ti profeta às nações. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. E me disse o Senhor: não digas sou um menino, porque tudo quanto te enviei, irás e dirás tudo quanto te mandar. Não tenhas medo dele, porque estou contigo para livrar-te, diz o Senhor. Estendeu o Senhor sua mão e tocou em minha boca, e me disse o Senhor: eis que pus minhas palavras em sua boca. Veja que constituí neste dia sobre nações e sobre reinos, para arrancar e para destruir, e para arruinar e para derribar, para edificar e para plantar. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: o que tu vês, Jeremias? E disse: vejo uma vara de amendoeira. E me disse o Senhor: viste bem, porque eu estou atento à minha palavra para cumpri-la. Veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: o que tu vês? E disse: vejo uma panela que ferve e que aponta para o norte. Disse-me o Senhor: do norte se soltará o mal sobre todos os moradores desta terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reis do norte, diz o Senhor, e virão a cada um, porá seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e junta todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Feche seus olhos por algum momento. Senhor Deus, eterno Pai, eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Nos colocamos, Senhor, diante de Ti, mais uma vez, Senhor, para que Tu possa em nós fazer a obra. Pai, não permita que nada e nem ninguém venha nos roubar a Tua presença, nos tirar, Senhor amado, do foco, Senhor, do centro da Tua vontade. Tudo que for falado aqui, Senhor, que não venha a ser de mim, mas que eu possa ser apenas um instrumento em Tuas mãos. Pai, é o que eu te peço, Pai, que Tu possa verdadeiramente encher, Senhor amado, dos meus lábios, a minha vida, para falar apenas o que Tu queres. Assim eu te peço, assim já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar. É um texto conhecido de nós, muitos de nós, eu creio que você já ouviu algum preletor, algum pastor, algum homem ou mulher de Deus pregar sobre esse assunto. Jeremias, ele é chamado por Deus para uma grande missão. Como não é de conhecimento de todos nós, que desde o Gênesis, o povo oscila, ou é oscilante. Ora, eles estão fazendo aquilo que agrada a Deus, desde lá de Abraão, quando o povo de Moisés, passa por Moisés, quando o povo sai da terra do Egito, sai da escravidão, e no mesmo tempo que eles estão
fazendo aquilo que apraz, aquilo que louva ao Senhor, aquilo que agrada, aquilo que alegra o coração de Deus, eles também, da mesma forma, eles estão em desobediência, eles estão em idolatria, estão fazendo tantas outras coisas que não agradam aos olhos de Deus. E a própria palavra diz que o salário do pecado é a morte. Aqui, quando Deus chama Jeremias, é para também pregar uma mensagem de arrependimento, pregar uma mensagem de salvação, porque a maldade do povo, a idolatria do povo já tinha subido, não como um aroma, mas com cheiro desagradável às narinas de Deus. Então, Deus levanta este homem, Jeremias, profeta, homem de Deus, e ao chamar, Jeremias sabia de quantas dificuldades enfrentaria, porque não era um povo qualquer, era um povo de dura serviço. Não é diferente nos nossos dias. Quantas e quantas vezes você se recusou a evangelizar algumas pessoas, porque você sabe que aquela pessoa é de dura serviço, não quer ouvir a palavra de Deus. Você já até tentou algumas vezes, 1, 2, 3, algumas vezes evangelizar, mas viu que aquela pessoa não se rende ao Senhor. Mas ainda assim, existe uma coisa chamada, um dos atributos de Deus, é justiça. E a nossa Constituição brasileira diz que nós não podemos ser condenados se antes não haver um julgamento. Você não pode ser condenado por algo, por um crime, sem antes você passar por um crivo, ali, pelo um julgamento. Isso é ilegal, a Constituição fala que isso não é legal. E não é diferente, o nosso Deus também trabalha da mesma forma. Ninguém vai para o inferno, ninguém vai descer à sepultura e depois passar por um julgamento, sem antes ter conhecimento do que ele está fazendo, sem antes ter conhecimento do pecado, sem antes ter conhecimento de que o que espera por ele pós-morte. Então, esse Deus de amor, o Deus que criou céus e terra, um Deus misericordioso, ele não poderia despejar a ira naquele povo sem antes falar do perdão, sem antes falar da misericórdia, sem antes falar do amor dele, sem antes falar da salvação, do arrependimento. Então Deus escolhe ali e chama Jeremias. E Jeremias, ele fala, não, eu não posso, quem sou eu? Sou apenas uma criança. E a criança aqui nos traz o quê? Imaturidade, uma criança imatura. Jeremias estava se colocando numa situação de imaturidade. Eu não posso, eu não tenho condição, eu não vou saber, talvez me pronunciar, como agir diante desse povo de dura serviço. E quantas são as vezes que Deus nos chama para algo, para um ministério, para uma saída evangelística, e a gente também meio que não conseguimos, porque achamos que nós não somos capazes. E de fato, Jeremias estava certo. Ele por si só nada podia fazer. Você por si só não pode sair aí pregando o evangelho. Por si só você não pode ministrar, você não pode ministrar sobre a vida de alguém. Por si só você não pode dar aula, por si só você não pode fazer nada no reino de Deus, se você não estiver com o Espírito Santo, se você não tiver o aval do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu só posso, ou eu só tenho condição de pregar o Evangelho, eu só tenho condição de entrar no terreno do inimigo, se de fato eu estiver com a presença de Deus dentro de mim. Caso contrário, eu não posso entrar num terreiro de macumba. Caso contrário, eu não posso entrar numa casa de prostituição. Qual o meu propósito em entrar hoje numa roda de samba de pagode? Eu me lembro que um aniversário de um tio meu em Nova Iguaçu, ele me chamou, um tio muito querido, e eu sabia que ia ter lá
a roda de samba, aquela coisa toda, bebida. E eu fiquei meio sem jeito de dizer não, mas eu fui, acabei indo. E chegando lá, eu me lembro como se fosse hoje. Ele já me conhecia antes da minha conversão, sabia que eu gostava de pagode, e me chamaram para cantar alguns pagodes da época. E aí, eu junto com meu primo, que tocava violão, essas coisas, fui lá na mesa de pagode lá, puxa aí, Abel, puxa aí uma música aí. Eu falei, vamos puxar. E eles lá, animados, ele vai puxar, vamos ver. Aí tá lá, como Zaqueu, quero subir, entrar na minha casa. O que eu quero dizer com isso? Se não tiver um propósito, não vai. Se não for para salvar, não vai. Mas eu só posso pisar nesses lugares se eu estiver cheio de Deus. Eu só posso ir nesses lugares se eu estiver cheio da presença do Altíssimo. Então, Jeremias, embora ele tinha medo, ele ainda no primeiro momento ele não entendeu que quem o chamara iria o capacitar para tal missão. Quando Deus te chama para algo, pode ter certeza, Ele vai te capacitar. As palavras de Jeremias mas eu sou apenas uma criança. E Deus fala a seguinte coisa, ele veio também nos dias mais embaixo, antes que te formasse no ventre, a ti conheci, ou seja, Deus te conhece ainda no ventre da tua mãe. Entenda isso, antes da tua formação, antes de você vir a essa terra, pisar nesta terra, Ele te conhece. E às vezes nós falamos em nossos corações, será que Deus me conhece mesmo? Por que Ele permite que aconteça tantas coisas comigo? Será que me conhece? Conhece. Ele conhece desde o ventre da tua mãe. Ele continua dizendo, eu te conheço. Jeremias, antes que te formasse no ventre, a ti conheci. E antes que nascesse, a ti santifiquei. O que é santificação? O que Deus está falando para Jeremias? A santificação, a palavra santificação, é separado. Entende que você foi separado? Você não é qualquer pessoa. Você foi separado por Deus. Você não é obra do acaso. Você foi separado. Deus te chamou desde o ventre da tua mãe e te santificou. Te separou. Então você não é qualquer pessoa. Às vezes você se limita dizendo, não, eu não posso orar por essa pessoa, eu não posso aconselhar. Eu quero te dizer, Deus te santificou, Deus te deu autoridade, Deus vai te usar, apenas dê lugar, porque Ele te chamou para um propósito. Quando Deus chama Jeremias é para um propósito. Mas Ele não manda Jeremias de qualquer forma, Ele fala, Jeremias, eu te santifiquei, eu te separei, Jeremias, eu antes que nascesse a ti santifiquei, dei a ti por profeta às nações. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou apenas um menino. Aí, somos nós. Quantas das vezes não queremos nos lançar? Quantas das vezes a gente vê alguém precisando de uma palavra no trabalho, alguém precisando de uma palavra no colégio, na faculdade, alguém precisando de apenas um abraço, e nós rejeitamos, porque achamos que não somos capazes.
quantas das vezes passa por nós almas, pessoas, vidas, e nós ignoramos, porque achamos, não, eu não sou capaz de mudar o quadro da vida dessa pessoa. Eu quero te dizer que quem te chamou, te capacitou, te santificou. Sozinho não. Mas Ele me chamou. Ele me chamou para um propósito. Pregar a palavra de salvação aos sedentos, às almas aflitas, aos moribundos. Ele nos chamou para usar a nossa vida como testemunho nessa terra. Pastor, eu não sei falar, mas o teu testemunho fala por você. Quer ver uma coisa? Vou falar agora. Algum tempo atrás, eu trabalhei por algum tempo de Uber. E no meio desses idas e voltas, carregando passageiro, eu peguei uma passageira, e ela era da igreja de Nova Vida de Olaria. E ela perguntou para mim, qual é a sua igreja? Eu falei, não, também sou da Nova Vida. Ah, mas aonde? Congrego ali em Inhaúma. Congrega em Inhaúma? É. Ah, tá, da pastora Jussara. Eu falei, ah, você conhece? Não, não conheço. Ah, mas como assim você? Não, porque sabe que a pastora é psicóloga, ela falou assim, não, porque eu indiquei ela, por ser psicóloga, eu indiquei a tantas outras pessoas, ela nem sabe disso. Isso só acontece quando tem testemunho. Entende isso? A pessoa nem conhecia, eu levando ela no Uber, ela falou, não sei nem quem é, mas o testemunho dela é tão verdadeiro, que eu indiquei para outras pessoas, sem que ela me conheça. Isso é o quê? É o testemunho. Quando eu tenho testemunho, eu não preciso nem estar perto, o meu testemunho fala por mim, eu não preciso nem abrir a boca. Pastor, não sei nem abrir a Bíblia, não sei nem onde está Gênesis, não importa. Apenas testemunhe dos feitos do Senhor na sua vida. Apenas diz, eu era um alcoólatra, Jesus me salvou, Jesus me libertou, eu era um adúltero, Jesus me tirou do adultério, eu era um fumante, Jesus me tirou, me libertou, me salvou. Fale dos feitos de Deus, do que Deus fez na sua vida. Jeremias, não diga que você é apenas uma criança. Deus vai levar você em lugares que você nem imagina, e você vai ser usado por Deus para resgatar vidas do vício, da prostituição, casamentos destruídos. Deus vai te usar, vai te encher, assim como encheu Jeremias. Então Jeremias, entenda isso, ele foi consagrado por Deus, antes mesmo do nascimento, para ser profeta às nações. Entenda isso, Deus chama, envia, sustenta. Quando Deus te chama, Ele vai te enviar, o propósito é te enviar para algum lugar, para alguma missão, mas Ele também te sustenta. O caminho, muitas das vezes, não será fácil. Um dos motivos de Jeremias negar a sua missão é porque ele sabia que era um povo de dura cerviz. Era um povo que não aceitava a palavra de Deus. Mas lembra que eu falei que Deus jamais julgará alguém sem antes que o evangelho venha a ser pregado.
todo aquele que perder a salvação, entenda isso, ele jamais irá poder dizer que ninguém falou de Jesus. Então, por isso, desde o Gênesis, Deus permite o homem ouvir da tua palavra. Sabe quando a palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor? Sabe o que isso significa? Que quando acabar todas as oportunidades, que quando eu morrer, que quando eu perder a minha salvação por causa dos meus delitos e pecados, ainda assim eu terei que dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Eu não recebi Ele como meu Salvador, mas eu sei que Ele é o Senhor. Eu perdi todas as oportunidades de me converter a Ele, mas eu ouvi falar dEle. Alguém pregou para mim, alguém me evangelizou. Quando que o Senhor voltará? Quando os quatro cantos da terra ouvir a mensagem dEle. Um dos meus irmãos perguntou: você quer que Jesus volte hoje? E aí eu pergunto para você: você quer que Jesus volte hoje? Talvez alguém diria: sim, claro, eu quero que Jesus volte hoje. Vai acabar esse sofrimento de enfermidade, de tantas outras coisas, falta de dinheiro, de violência. Mas isso não seria, no mínimo, um pensamento egoísta, sabendo que você talvez tenha um pai que ainda não se converteu? Sabendo que você tem um filho que ainda não aceitou Jesus como único suficiente Salvador? Isso não seria no mínimo egoísta, sabendo que você tem um amigo que você admira, que você gosta, que você ama, sabendo que ele vai perder a salvação se Jesus voltar hoje? Vem Jesus, volta, volta Jesus, volta, volta. Mas meu filho vai para o inferno porque ele não conhece a tua palavra, mas volta. Como que eu posso querer que Jesus volte? Se os meus tios ainda continuam no alcoolismo, se tem irmão meu ainda no vício do álcool, que pensamento egoísta. Mas a missão está com cada um de nós. Nós somos Jeremias nessa nação, nós somos Jeremias na nossa família, nós somos Jeremias nesta casa. Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe, e nos santificou, e nos separou para um propósito. Que propósito é esse? Salvar aqueles que estão perdidos dentro do nosso lar. Mas não é no Sudão não, pastor? Não é na Europa, nos Estados Unidos? Não é Venezuela? Não. O evangelismo começa dentro da sua casa. Antes de pregar nas nações, pregue dentro da sua casa. O que adianta você ganhar todo mundo e perder a salvação dos seus? Você é um Jeremias. Deus te chamou. Então ele recebe a missão de transmitir a mensagem de arrependimento e juízo. Entenda, arrependimento. Há muitos que precisam se arrepender. Há muitos que dentro da casa do Senhor que precisa de arrependimento em alguma área da nossa vida. E eu me incluo nisso. Arrependimento e juízo. Ajudar em um tempo de idolatria. Deus capacita Jeremias assegurando a proteção contra a rejeição. Ou seja, você vai ser rejeitado nessa missão evangelística. Talvez dentro do seu lar. Lembra que o profeta de casa não tem honra? Talvez você não tenha honra
no teu lar, na tua casa, no meio dos teus familiares, mas ainda assim não se cale. A tua obrigação é apenas pregar. A tua obrigação é apenas falar que existe um Cristo que salva, falar que existe um Cristo que quer se reconciliar com a sua criação. É só isso, mais nada. Então, no versículo mais adiante, ele vai dizer que a vara, Jeremias, o que tu vês? Aí Jeremias fala, eu vejo uma vara de amendoeira. O significado disso, e o texto diz isso, é que Deus zela para cumprir a sua palavra. Então, se no meio da tua obra evangelística acontecer algo, ou alguma situação de perseguição, ou qualquer área da sua vida, ou alguma necessidade, se Ele te enviou, Ele vai zelar para cumprir a sua palavra. Ele vai guardar os seus, Ele vai guardar a sua vida, e Ele vai suprir as suas necessidades também. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas a ordenança que Ele deu, a ordem que Ele deu. Qual é a ordem? A gente fala tanto de ordem. Uma das ordenanças de Deus é o batismo. Aquele que crê e for batizado será salvo. É uma ordem. Não tem como eu barganhar com isso. É uma ordem, ponto final. E qual é a outra ordenança? Qual é a outra ordem? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, é uma ordem. Eu, quanto cristão, eu não posso dizer que eu não vou. É aquilo que eu falei. Talvez você fala, pastor, eu não sei evangelizar. Eu vi algumas ministrações da pastora, a pastora usando a fala que Billy Graham, ela falava a seguinte, que Billy Graham diz que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Como assim, pastor? Através dos seus frutos. Agora, quais são os meus frutos? Será que os meus frutos revelam de fato quem eu sou de forma positiva? Será que ser cheio do Espírito Santo é apenas falar em línguas estranhas? Ou é de fato ter os frutos do Espírito? Ser longânimo, manso, humilde? Quais são os frutos que eu tenho dado? De arrependimento? Então, os nossos frutos, ou o poder de Deus, ele vai transbordar em nossas vidas, ao ponto de alcançar outras vidas também. Ovelha gera ovelha. Nós precisamos gerar outras ovelhas. Nós precisamos alcançar outras almas. Jeremias chegou num ponto, no capítulo 12, ele diz a seguinte coisa, e acontece com você também, eu tenho certeza. Jeremias meio que fica, triste com a situação. Ele fala a seguinte coisa, justo tu és o Senhor, para que eu dispute contigo, contudo, alegrai a minha causa diante de ti, porque é próspero o caminho do ímpio, e tudo vai bem aos que portam deslealmente. Olha só o que Jeremias diz, eu prego, eu faço a tua vontade, só que eu não prospero, quem prospera é o ímpio. Talvez você já teve o mesmo pensamento que Jeremias, Senhor, eu estou na tua presença há tantos e tantos anos, mas eu só vejo prosperar o ímpio, aquele que não está na tua presença. Talvez esse seja o teu pensamento. Eu já pensei dessa forma também.
Porque eu estou tanto tempo na tua casa, mas eu olho para o lado, o ímpio é próspero ou não? Aí vem a resposta. Veio a mim pela segunda vez, 12. Alegrei a minha casa diante de ti, porque é próspero o caminho dos ímpios, e tu vai bem o que se portam deslealmente. Aí Deus responde: plantaste-os e deitaram raízes, cresceram e deram fruta, que ainda é Jeremias. Tu está perto de suas bocas, mas longe de suas intenções. Porém, tu, ó Senhor, me conheces, me vês e provaste meu coração para contigo. Arranca-o como ovelha para o matadouro e prepara-o para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra que machucará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que nela moram, despareceram os gados e as aves, porque disseram: Deus não verá o nosso fim. Se correndo com os que iam a pé, de cansado, como concederás com os que vão a cavalo? Então Deus estava colocando para Jeremias: você quer que o ímpio prospere ou não prospere? O que Deus estava falando para Jeremias era o seguinte: deixa eles, apenas faça aquilo que me agrada, apenas vai aonde eu te mandei ir, porque a prosperidade do ímpio, ela é terrena, mas a prosperidade de Deus, ela é celestial. Ou seja, por mais próspero que seja um ímpio, é uma prosperidade limitada. Entende isso? A promessa de Deus para nossas vidas é o quê? Jamais vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Deus não vai te deixar passar fome. Você pode passar por lutas, sim, mas você não vai passar fome. Deus sempre vai enviar alguém para te sustentar. Ele é o teu sustento. O que Deus coloca para Jeremias é a seguinte coisa: Jeremias, eu sou o teu sustento. Não olhe para a prosperidade do ímpio, porque é uma prosperidade o quê? Passageira. Você quer a prosperidade passageira? Você prefere uma prosperidade passageira? Uma prosperidade que aonde você não vai precisar mais do vil metal, uma prosperidade celestial. Jeremias, ele estava apenas olhando numa visão, numa ótica terrena, assim como muitos de nós olhamos apenas por uma ótica terrena. Eu preciso o ter, eu preciso o conquistar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso me alimentar. Isso tudo Deus vai te sustentar. Mas a prosperidade que não pode nos faltar é a prosperidade celestial. Jeremias, ó que tu vês, mas em paz, propósito ministerial de Jeremias é constituído para arrancar e derrubar, destruir. Entende? O propósito, não se escandalize, o propósito de Deus para a sua vida, que foi chamado, é de derrubar e destruir. Como assim, pastor? Eu fui chamado para derrubar e destruir? Derrubar e destruir o quê? As ações malignas contra aqueles que estão perdidos. Então Deus fala para Jeremias, você vai derrubar e destruir, não numa visão de você eliminar a pessoa, o ser humano em si, mas as obras espirituais que aquela pessoa carrega sobre a sua vida. E vai dizer adiante que Jeremias também vai fortalecer, vai restaurar vidas. Então, qual é a minha missão? É de restaurar vidas, fortalecer vidas que estão perdidas, fracas, pessoas que estão em nosso meio desanimadas.
Qual o meu chamado? É de fortalecer a fé delas. Não é essa destruição de pessoas, é destruir as armas de Satanás que está sobre a vida daquela pessoa. Mas como que eu destruo? Se eu estiver na palavra. Eu serei a destruição, não é por mim mesmo, eu serei um instrumento de destruição nas mãos de Deus. Jeremias era um instrumento de destruição na mão de Deus para destruir as obras de Satanás. Nós somos um instrumento de destruição das obras de Satanás nas vidas que estão aí fora desesperado, clamando a relutância e a capacitação de Jeremias. Jeremias relutava, assim como eu e você relutamos e pensamos, eu não vou alcançar o objetivo. Talvez você já está há tanto tempo, há muitos anos, orando por certa pessoa, e você acha, não, eu não vou conseguir. Eu quero te dizer que quem te chamou, ele, como ele falou sobre a vara, eles eram para cumprir a sua palavra. Se ele te chamou, ele te separou, ele te santificou, e é no nome do Deus vivo, é no nome de Jesus que eu vou, não é em meu nome. Eu não tenho poder, você não tem poder de transformar vidas, você não tem poder de chegar num casamento e aconselhar alguém e aquele casamento ser restaurado por si só, mas você vai em nome de Jesus. Se toda a igreja entender essa mensagem, se toda a igreja entender esta palavra, sairemos daqui com a convicção que ninguém irá nos deter. O inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu vou alcançar todos os meus irmãos, eu vou alcançar todos os meus tios, porque eu vou em nome do Senhor. Você vai alcançar o seu filho que está distante, que se distanciou da presença de Deus. O seu esposo, a sua esposa vai voltar. Por quê? Porque você vai em nome do Senhor Jesus. Lembra, Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o desafio, não importa as lutas, não importa quantas vezes eu preguei para o meu esposo e ele disse não, não importa quantas vezes eu preguei para minha mãe, para os meus filhos e disse não, não importa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entende que para alcançar um diploma de médico, no mínimo aí são 8 anos, e ainda tem aquele residencial, mas só consegue o crachá de doutor quem persevera. Eu só vou conseguir alcançar almas, eu só vou conseguir ter êxito na minha ministração, na minha pregação, se eu perseverar. Se tiver dentro de mim esse desejo de não retroceder, mas sim de permanecer na vontade de Deus. É só pela perseverança, querido. É só pela perseverança. O chamado e a consagração de Deus revela o que conhecia e separou Jeremias. Jeremias capítulo 18, também é algo muito conhecido de todos nós, que vai falar de uma metáfora da casa do oleiro. É uma mensagem que também conhecemos, e vai falar que o oleiro é o nosso Deus, o barro somos nós,
E quando se racha, ali está demonstrando o pecado. Entende isso? Mas quando o vaso se permite se colocar novamente na mão do oleiro, o oleiro restaura. Entende? Talvez aquele que se perdeu, se distanciou, aquele que não tem força, talvez você está aqui nessa noite, sem força. Eu não consigo mais pregar, evangelizar, eu não consigo mais ser o mesmo crente de antes, de anos atrás. Eu quero te dizer que o oleiro está aqui. Você é barro, mas o oleiro está aqui. Não importa você se quebrou, não importa se você pecou, o oleiro está aqui. Ele quer te pegar, te amassar e te fazer um vaso novo. Pastor, eu tenho sede de pregar aquelas mensagens que vinham no meu coração. Eu tenho sede, pastor, de quando eu louvava o Espírito Santo, ele entrava dentro de mim e eu chorava na presença dele. Eu tenho sede de voltar ao primeiro amor, quando eu tinha aquela chama dentro de mim. Eu tenho sede, mas eu não tenho isso mais. O oleiro está aqui. O oleiro está aqui, ele está dizendo, você é vaso, você se quebrou, mas eu estou aqui, permita que eu restaure você, permite que eu cuide de você, permite. O oleiro, nós somos barros, ele vai te quebrar. Talvez no processo doa, talvez no processo de restauração você chore, mas se for necessário passar por isso, passe, porque o oleiro, quando ele nos restaura, ele não deixa marcas, cicatrizes mais. Ele nos restaura de forma aonde nada que é do passado não tem poder mais de nos condenar, nos acusar. Ele joga no mar do esquecimento toda a história do passado, tudo aquilo que era maldito na minha vida. Eu retrocedi na minha caminhada, eu perdi o primeiro amor, mas eu permiti o oleiro me restaurar novamente. Não haverá mais condenação sobre a minha vida, porque ele me restaurou. Eu permiti ser restaurado. É o que Deus estava falando para Jeremias. Jeremias, se esse povo permitir, Jeremias, eu moldar eles novamente. Jeremias, se esse povo permitir, eu tocar neles como um vaso na mão do oleiro. Jeremias, se eles permitir, se o Brasil permitir que eu molde eles, se essa nação permitir que eu toque eles, se eles se arrepender, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Brasil permitir, eu preciso permitir. Deus quer te tocar nessa noite. Não importa o que o mundo fez com você. Arrependimento e mudança é o que Deus espera de nós. Pastor, eu estou 30 anos na igreja, eu não preciso de me arrepender. Nós precisamos todos os dias nos arrepender. Mas o oleiro está aqui. E nós somos barros. Vaso.
na mão do oleiro. E toda vez que eu quebrar, entenda isso, querido, você não é um super-herói. Você pode quebrar, você pode pecar. Isso não é uma palavra de juízo em você, de julgamento. Aconteceu com Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas existe um oleiro que, se eu me permitir, ele me restaura de novo. Entenda isso, querido, não importa o que você fez, não importa se você pecou, se você quer, não importa. Talvez você confesse para alguém te julgue, não, você é um pecador. Mas existe um Deus, eu creio que você conhece esse Deus, que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que enviou o seu Filho Jesus para nos perdoar, para nos tirar de uma prisão chamada pecado. Esse Cristo está aqui, esse Cristo habita dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Ele habita em você. Ele se manifesta em você, e Ele está te pegando de novo no colo e está dizendo: filho, eu estou aqui, confia em mim. Sabe o que é confiar em Deus? É você não olhar para trás, é você mesmo com medo confiar que Ele vai te colocar em lugar seguro. Mesmo com medo, mesmo pensando que não vai dar certo, você na sua mente vai dizer: não, vai dar certo, porque eu sei em quem eu tenho crido, porque o teu socorro está aqui. Eu elevo os meus olhos para o monte, porque o meu socorro vem do Senhor. O teu socorro está aqui. Ele está vendo a sua angústia, Ele tem visto o teu medo, Ele tem visto a tua vontade de desistir, de largar tudo, de jogar para o alto, mas Ele está dizendo nesta noite: eu tenho secado as tuas lágrimas, eu também trabalho no silêncio. Eu sei que você tem falado dentro de si: Senhor, tu não está me ouvindo mais, Senhor, tu não está ouvindo mais a minha oração, Senhor, tem clamado pelas madrugadas, mas tu não estás me escutando. Parece que o céu está de bronze, mas não, Ele trabalha em silêncio também. Ele trabalha em silêncio. Não saia. A palavra de hoje é duas: obedeça ao chamado de Deus. Jeremias, embora demorou a aceitar o chamado, ele obedeceu o chamado de Deus. E a segunda palavra é: não saia das mãos do oleiro. Não saia das mãos do oleiro, porque quando eu estou na mão do oleiro, eu estou protegido, eu não vou cair. Quando eu estou nas mãos do oleiro, quando o oleiro está me formando, eu não caio, é porque ele está me segurando de uma forma que eu não vou olhar para trás, eu não cairei, porque ele está me segurando com a tua forte mão, com tua potente mão. Você vai passar toda semana com essa mensagem: eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar o evangelho de salvação, eu preciso salvar a minha casa, eu preciso salvar a minha família, porque isso é uma ordem de Deus, e quando eu não cumpro uma ordem, eu estou em desobediência. Porém, o oleiro me sustenta, o oleiro me capacita, o oleiro me separou, o oleiro me santificou. Eu posso
posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Por mais que já tenha 10 anos eu pregando, e almas não se convertem, ainda assim, eu irei pregar. Se fosse assim, não era para ser uma pessoa frustrada, porque pregou 100 anos, e ninguém se arrependeu, senão os familiares dele. Você não tem o direito de não evangelizar. Eu não tenho esse direito. Pastor, eu preguei, então a minha palavra não tem poder. Não. Você não convence ninguém. Eu, como pastor, não tenho o poder de convencer ninguém. Mas quem convence, pastor? Se eu prego, ele não é convencido, a minha palavra não tem. Quem convence é o Espírito Santo. É Ele que vai convencer. Na medida que você pregar uma vez, 2 vezes, 1 ano, 10 anos, 1 hora, a porta do coração vai abrir, e o Espírito Santo vai entrar, vai habitar, vai morar, e aquela pessoa não vai querer outra coisa, senão estar na presença de Deus. Então não importa se eu estou pregando para 100 pessoas, se eu estou evangelizando 200.000 pessoas e elas não se arrependem, não significa que você não tem unção. Porque Jeremias evangelizou, pregou, Noé também, e as pessoas eram de dura serviço. Não é diferente nos dias de hoje. Apenas faça aquilo que Deus te mandou fazer. Se Ele te mandou pregar, pregue. Se Ele te mandou ir para outro país, vá. Jeremias desce à casa do oleiro. A necessidade de descer à casa de oleiro, quando vem essa mensagem, essa palavra, aqui em Jeremias, o descer na casa do oleiro é querer ser cheio de Deus, é querer ser capacitado pelo Espírito Santo. Então, se for necessário, não apenas porque eu estou em pecado, não. Se for necessário, desça a casa do oleiro quantas vezes for necessário, para que Deus te use, te capacite e faça você transbordar. Que nós não venhamos apenas querer a presença do Senhor de uma forma limitada, mas que eu e você venham buscar pela presença do Senhor de uma forma transbordante. Entenda isso. Pastor, como é buscar a presença do Senhor dessa forma transbordante? É quando eu consigo chegar no meu trabalho, as pessoas ver resplandecer a glória do Senhor na minha vida. É quando as pessoas olham para mim e dizem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém que dá frutos, ali vai alguém que dá testemunho de Deus. É isso que eu tenho que buscar. Eu não tenho que buscar casa, carro, isso daí você trabalha. Senhor, me dá uma casa na Barra. Não. Você tem que buscar pela presença de Deus, pelas coisas do alto. Você tem que buscar ter sede disso. Há um irmão que está agora para se batizar. E eu vejo no semblante dele a sede de Deus. Sabe o quanto é maravilhoso isso? Você ver na face de alguém, pastor, eu quero tanto me batizar, pastor. Pastor, eu quero tanto Deus, tanto Deus. Pastor, eu não quero microfone. Pastor, eu não quero nada, eu só quero Deus. Se tiver Deus, eu quero Deus. Sabe o que é isso? Alguém sedento de Deus. Quantos anos eu não vejo alguém assim, alguém que não quer as coisas materiais, mas que apenas quer ter intimidade com Deus.
Eu tenho saudade disso. Eu, quanto pastor, eu tenho saudade disso. Eu tenho saudade das pessoas que iam às vigílias, iam aos montes, simplesmente para sentir a presença de Deus. Ah, como esse tempo que eu buscava, esse tempo que eu ajoelhava, esse tempo que eu me trancava no quarto, simplesmente para sentir a presença, esse tempo que eu subia na condução, louvava, se eu estava doente, louvava, se estava faltando algo na minha casa, eu louvava, porque é muito mais que as dificuldades, é a necessidade da intimidade, de sentir a presença desse Deus Todo-Poderoso. Que possamos estar sedento, mas no sentido de querer dia após dia, beber dessa água, e que Ele possa saciar a nossa sede, e que jamais nada possa nos roubar esse prazer de sentir esse bálsamo, essa presença, essa paz, que excede todo entendimento, essa paz que o mundo não pode te dar. Amém? Queria chamar os músicos para a gente encerrar. Feche seus olhos. Senhor, eis aqui nossas vidas, Pai. Tudo que queremos, Pai querido, é ser usado por Ti. Eu sei que muitas das vezes nós nos sentimos, Pai querido, como Jeremias, sou apenas uma criança, mas que Tu possa, Senhor amado, verdadeiramente nos usar, nos levar, Senhor amado, ao sedento, nos levar, Senhor amado, às almas, Pai. Oh, Senhor, quantos de nós, Pai querido, sim, temos o potencial, mas nos acovardamos. Senhor, olha esses bancos, que possamos, Pai querido, a partir dessa semana, mesmo, Senhor amado, que eu não tenha tempo para pregar e evangelizar, mas que os meus joelhos possam clamar por almas neste lugar, por almas, Pai querido, em São João de Meriti, que aquela igreja, Pai querido, venha a ser uma referência naquele município, naquele bairro, no Parque Araruama. Nós clamamos por alma, nós clamamos por vida, Pai, nós clamamos, Pai querido, que Tu possa enviar, Senhor amado, vidas para este lugar, vidas para São João, vidas para a cidade de Deus, vidas sim, Senhor amado, também para Taquara. Nos capacite, Pai, nos capacite, e que assim, Senhor amado, possamos viver o sobrenatural, o verdadeiro avivamento, que não é apenas, Pai querido, um culto lotado, onde falamos em línguas, mas um verdadeiro avivamento, onde almas se arrependem, onde almas, Pai querido, se rendem aos Teus pés, e dizem que só o Senhor é Deus, e dizem que só o Senhor é Deus. Aleluia. Amém? Vamos cantar. Amados, a irmã Andréia, ela veio até nós falando que alguns acessos aqui está cheio de polícia, né? Vocês que moram na comunidade passam com... falando que a polícia entrou e então fechou alguns acessos. Então, vocês que têm familiares em casa, manda um zap, vê se está mais calmo, vê se está tranquilo, vão para casa vigilante, não fica muito tempo na rua. Se ficar tranquilo, se não ficou, fica um tempo aqui na igreja, né, e vê como é que está a situação perto da sua casa. Amém? Mas não vamos nos amedrontar, vamos orar para que esse mal, esse vento venha a acabar. Amém? Vamos orar por isso? Senhor Deus e Pai, como foi falado nessa noite, meu Pai, a proclamação da Tua palavra, Jesus. Joga por terra, meu Pai, esses demônios, meu Pai, querendo retirar, meu Pai, a nossa paz, Senhor.
com tiroteio, meu Pai, que amedronta, meu Pai, as nossas vidas, mas a Tua palavra que nós não devemos temer, Senhor, a essas coisas, Senhor, porque a Tua palavra fala que quando nós iríamos caminhar para os fins dos tempos, algumas situações iriam se levantar, meu Pai. Claro que nós somos seres humanos, nós temos medo, Senhor, mas joga por terra, meu Pai, esse principado, a potestade que está tirando a paz, meu Pai, dentro do nosso bairro, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que quando nós chegarmos, Senhor, tivemos a caminho, Senhor, que isso já pode ter acabado, meu Pai, essa confusão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, joga por terra, Senhor, liberta, meu Pai, esse povo, meu Pai, salva, meu Pai, esse bairro, meu Pai, para a proclamação da Tua palavra, Jesus, o quanto é importante, meu Pai, nós pregamos a Tua palavra, o quanto é importante, meu Pai, também, como foi falado, nós abrimos, Senhor, igreja, meu Pai, quanto mais igreja, quanto mais a Tua palavra, Jesus, mais vidas vão se render, meu Pai, aos Seus pés, Senhor. Então, meu Pai, toma o nosso barro em Tuas mãos, Senhor. Leva, meu Pai, as nossas vidas, meu Pai, em segurança, meu Pai, que nada de mal, Senhor, aconteça sobre as nossas vidas, meu Pai. Nos livra, meu Pai, de toda bala perdida, meu Pai, de todo assalto, meu Pai, que nós possamos chegar em segurança até o nosso lar, meu Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós e nos dê uma semana abençoada e repleta da presença do Espírito Santo. Amém, amém.